Bom, queridos irmãos, eu sempre me repito, porque estar nessa casa, sob este teto, representa tanto na minha vida, e junto de vocês não há palavras para descrever a emoção que sempre toma conta da minha alma e a gratidão que se instala no meu coração diante de tantas bênçãos que recebemos. Jesus afirmou que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali Ele estaria no meio deles. Imaginemos essa noite com tantos irmãos, todos nós juntos, não juntos apenas fisicamente, mas nós estamos juntos espiritualmente. Existem laços nos unindo e promovendo essa união de uma forma toda especial. Isso é muito importante quando nós falamos de Jesus. Há um trecho no prefácio do livro Nosso Lar, da autoria de André Luiz, pela psicografia iluminada de Chico, um trecho que diz assim: há o caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mistério percorrer-vos todos, até alcançarmos a suprema equação da vida eterna. Esse trecho fala muito de perto para cada um de nós. O que sabemos sobre nós, diante da imensidão do tempo e do espaço, é apenas uma fração ínfima da nossa realidade. Quantos caminhos nós já percorremos, quantas estradas já palmilhamos, com quantos seres já permutamos afeto ou desafeto, quantos dramas já vivemos, quantas situações já passamos, não sabemos. Mesmo nesta encarnação, claro, aqueles que já estão há mais tempo na Terra, como é o meu caso, a gente já atravessou muita coisa. Mas ainda assim, a sensação que temos é que esse mistério que é a vida continua. Por mais que nós leiamos, estudemos, ouçamos palavras importantes, ainda assim há um mistério muito profundo, que faz com que nós estejamos sempre buscando, especialmente a nós mesmos. Então, o caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. Quando nós reencarnamos, e acho que vocês vão concordar comigo, todos nós trazemos algo para passar a limpo. Nós não podemos afirmar que, por exemplo, as nossas reencarnações passadas, mais próximas desta, em todas elas nós só fizemos o bem. Nós não podemos afirmar isso. E mesmo nessa encarnação atual, quantas vezes nós já tivemos atitudes que se nós pudéssemos voltar atrás, nós refaríamos essas atitudes com atitudes diferentes. Mas o passado, ele não muda mais. O que passou, a gente não tem acesso. A gente só tem o aqui e agora. Então é muito importante para todos nós o auto-perdão. Quando eu falo de auto-perdão, é porque nós ouvimos muitas pessoas ao longo da jornada, principalmente aqui na Casa Espírita. E muitas delas nos buscam para saber a nossa opinião diante de uma atitude que elas tiveram e da qual elas se arrependem hoje amargamente. Na época, elas acharam que era o único caminho, mas hoje se questionam e usam uma palavra que eu nem aprecio muito: pecado. Todos nós somos pecadores, não é? Mas se nós formos fazer uma análise, ainda que ligeira, quando Jesus curava,
Ele nunca perguntou se o doente merecia ser curado. Ele curava. Ele dava uma nova chance. Ele refazia a vida daquele ser de uma forma totalmente diferente. Jesus nunca questionou se a pessoa que ia ser curada tinha merecimento perante a vida superior. Ao contrário, ele sempre afirmou que havia vindo para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E quando ele falava doentes, ele não se reportava somente às enfermidades materiais, mas às doenças da alma. Porque aquelas pessoas que carregam culpas dolorosas, essas pessoas, elas se martirizam. Elas carregam em si mesmas o maior inimigo delas. Muitos dirão, mas são as únicas responsáveis. Sabemos que nós somos responsáveis, mas ainda assim, a vida inteira é permeada pela misericórdia. Eu posso afirmar para vocês, até em meu nome, que se não fosse a misericórdia divina, talvez eu não tivesse tido chance de reencarnar. O fato de estarmos reencarnados já demonstra que a bondade divina está nos dando uma nova chance. E muitos dirão, Sueli, mas eu já vivi tanto, eu já estou no inverno da vida. Mas se nós estamos aqui ainda, sempre é tempo de recomeçar. Claro que na vida espiritual teremos outras experiências, mas nós precisamos focar aqui. Aqui é a nossa trajetória. E quando eu falo de auto-perdão, eu falo também das situações que fizeram com que nós ficássemos revoltados, decepcionados, angustiados, nos sentindo meros coadjuvantes na vida de alguém. Ou então, se fomos assinalados por críticas, por não aceitação da nossa maneira de ser, da nossa natureza. Tudo isso precisa estar no nosso auto-perdão. Porque queiramos ou não, as situações, elas são carregadas no nosso íntimo, elas ficam ali, projetando muitas vezes até enfermidades, e não raro enfermidades bastante graves. Então, o auto-perdão é alguma coisa muito, muito, muito importante para a nossa vida. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi aqui no centro, uma mulher jovem. Ela era de uma família muito pobre, paupérrima. Já estava até empregada agora, estava mais tranquilinha um pouco. Mas quando ela tinha uns 18, 19 anos, ela praticara um aborto. E depois de um tempo, ela começou a se punir muito de ter feito aquilo. Porque aquilo começou a pesar, ela começou a vir no centro, escutar que o Espiritismo, e claro, o Espiritismo é totalmente contra o aborto, mas o Espiritismo jamais será contra aquele que errou. Então, é claro que o Espiritismo é uma escola para a nossa alma abençoada, mas as pessoas, elas precisam sentir que elas são aceitas, que nós oferecemos a elas o nosso aconchego, porque quem somos nós para julgar alguém? O Cristo mesmo disse, nunca julgueis, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Então, se nós estamos tentando, através das vidas sucessivas, do caminho das almas, encontrarmos acesso à equação da vida eterna, nós necessitamos ter um olhar de mansuetude para quem caminha ao nosso lado. Nenhum de nós pode empregar aquela rigidez de comportamento, porque nós não sabemos nada do outro. Às vezes a gente se arvora
em julgadores ou em nós fazendo análise da personalidade do outro. Não sabemos os caminhos que aquela pessoa trilhou. Não sabemos a infância que ela teve, a adolescência, o que ela passou. Não sabemos nada. De alguma forma, nós todos que estamos aqui podemos dizer que somos privilegiados. Nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Temos um teto, temos agasalho, temos alimento, temos um trabalho, temos uma família, enfim. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade, muitas vezes, de se auto-perdoar? É porque, de alguma maneira, talvez, a sociedade seja tão rígida, mas é uma rigidez um pouco falsa, porque, às vezes, consigo mesmo, aquela pessoa não é nada daquilo que ela prega. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas, de alguma forma, nós queremos colocar dentro de nós não só a condição de nós nos auto-perdoarmos, como nós também perdoarmos a vida, as experiências. É claro que se eu fosse dar esse microfone para algumas pessoas que estão aqui, talvez até para todas, muitas coisas seriam ditas para nós. Às vezes coisas difíceis, coisas duras, coisas dolorosas, dificuldades de vulto, angústias, preconceito. Muita coisa seria dita nesse microfone, mas isso é impossível. Então, de alguma forma, eu gostaria, com muita humildade, que a minha voz levasse a cada coração que aqui está, tanto encarnado como de desencarnado, são vários, né? Muito mais do que nós, que somos matéria ainda, que nós tivéssemos um tanto mais de carinho conosco. Primeiro, que nós nos amássemos. Não importa as condições externas. Nos importa o que somos realmente, o que somos. Somos almas, somos espíritos eternos, a caminho da grande luz. A nossa destinação é estarmos integrados à verdade divina. Por enquanto, talvez não tenhamos nem condição de interpretar isto. Mas quantas coisas nós já vencemos. Talvez mesmo aqueles que estão aqui, que são muito jovens, quanta coisa já venceram. Quantas lutas já empreenderam e saíram vitoriosos. Porque a vitória não é a vitória do mundo, é a vitória sobre nós mesmos. Quando nós conseguimos nos calar, para que nós consigamos pensar melhor, porque geralmente a palavra vem na frente do raciocínio, e depois que você diz a palavra, você não tem mais a palavra, você a perdeu. Então, antes de falar, pense, raciocine, até que ponto aquilo que eu vou dizer vai beneficiar o outro. No outro dia, eu estava numa rodinha de amigos, assim, e uma dessas pessoas que estavam comigo, por algum motivo que eu desconheço, ela ganhou muito peso, né? Então, uma outra amiga que fazia tempo que não nos via, quando viu essa amiga, falou: "Nossa, como você está gorda!" Isso não se faz, gente. Porque assim, a pessoa que engordou, ela já se sente um pouco desconfortável por inúmeras razões. E aí a pessoa, ela não teve intenção de magoar. Aquilo é a coisa de você estar no automatismo. Você fala antes de raciocinar. Mas a gente precisa ter um ritmo na nossa vida de raciocinar. Será que o que eu vou dizer é útil? Há pouco tempo atendi também uma pessoa, uma moça, que está com umas tonturas, né?
já foi ao médico, tudo mais, mas está com muita tontura. Então a sogra, com a qual ela tem uma dificuldade enorme de relacionamento, falou assim para ela: sonhei que você estava com câncer. Meu Deus! Mesmo que fosse verdade, nós não sabemos, isso não se fala. Essas coisas, a espiritualidade superior, ela não dá mais notícias. Não sou eu que digo isso, é a doutrina. Os espíritos elevados, eles querem colocar em nós a coragem, o bom ânimo, o alto amor, o alto perdão, a compreensão, a maturidade. Eles jamais vão focar no negativo, ou vão trazer motivo de medo para nós, de pavor, que nós já temos uma tendência ao medo. O medo é uma emoção primitiva, é a mais primitiva do ser. Se os animais não tivessem medo, eles seriam devorados em pouco tempo por outros. Se o homem não tivesse medo, ele não cuidaria do seu corpo. Então, nós temos, o medo é uma emoção importante. Agora, o medo pode alcançar um padrão que é doentio, que é como nós chamamos, por exemplo, o pânico, que é um medo irracional. E isso está muito presente na nossa sociedade. Então, nós termos um olhar que seja um olhar de sensatez, de sensibilidade. Temos que passar pela vida como se fôssemos bailarinos e bailarinas, com aquela leveza, com aquela gentileza, com aquela delicadeza, com harmonia. Isso é bom. Mesmo os nossos companheiros homens, né, podem não se imaginar bailando, né, assim. Mas todos nós estamos nessa dança, nesse balé da vida. E a gente tem que ter leveza para atravessar esse balé. Então, nós temos que utilizar o auto-perdão. Se você carrega culpas, se você carrega coisas das quais você até às vezes se envergonha, perdoe-se. Dê a si mesmo a chance de se perdoar. Porque você fustigar você não vai levar a lugar nenhum. Ao contrário, você vai ficar um pouco até rígido, duro consigo mesmo e com os outros. Então, que nós tenhamos sempre como base da nossa vida o Evangelho de Jesus. Qual foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena, que era tida como uma mulher da vida. Foi ela que viu primeiro o Senhor redivivo. Depois é que os apóstolos foram visitados por Ele. Então, queridos irmãos, quando Jesus curava, Ele também várias vezes disse: vai e não tornes a pecar. A pessoa recebeu aquela graça da cura, mas Ele sempre orientava que ela mudasse de postura. O nosso maior trabalho aqui na Terra é conosco mesmos, sendo bons amigos uns dos outros, solidários com a sociedade humana em que vivemos, realizando a caridade no imo do coração, através de palavras, atos, pensamentos. Tudo isso é muito importante, é fundamental até para a nossa felicidade. Mas carregar dores, ou dores que você também passou em função de outra pessoa, seja essa pessoa qual for, a única coisa que você vai conseguir é se envenenar. E ninguém precisa ou quer envenenar-se.
Porque vocês sabem, como eu também sei, que todo o universo é energia. Tudo é frequência. Nós estamos vendo a matéria densa, porque os nossos sentidos, eles não conseguem perceber essa dança das nossas células, de tudo que nos cerca. Tudo está em movimento. E tudo está conectado com tudo. A gente tem a impressão, às vezes, que é sozinho, que não tem interação com outras pessoas. Ilusão. Nós estamos conectados com todo o cosmos, com visíveis e invisíveis, encarnados e desencarnados. Tudo está ligado a tudo. É ação e reação o tempo todo. Quando nós fazemos uma oração, uma prece, pedindo ajuda, às vezes a gente fica, pede. Tudo bem, jamais vos canseis de orar, disse Jesus. Mas nós também temos que fazer um pouco de silêncio para escutar a resposta divina, a resposta da espiritualidade. A nossa acústica mental, espiritual, tem que ser visitada. Normalmente nós estamos projetados para fora de nós. Um pouquinho de tempo livre, você pega o quê? O celular. É muito difícil a pessoa ficar simplesmente consigo mesma. Esse mistério que nós somos. É difícil. Então, o que acontece? A pessoa se fragiliza, ela fica desgastada, porque toda a nossa força, toda a nossa energia pura, toda a nossa saúde, tudo isso vem da verticalidade em nós, da consciência da presença de Deus em nós. E quando a gente não vivencia nunca isso, a gente fica um pouco alquebrado, um pouco fragilizado, para não dizer às vezes muito fragilizado. Se nós conseguíssemos pelo menos 5 minutos por dia simplesmente entrar no nosso templo interior, adentrar o seu templo interior, porque às vezes a gente busca a Deus num templo distante, numa montanha, na natureza. É claro que Ele está em todos esses lugares, mas Ele está também dentro de nós. Nós temos um templo interior. Por que nunca o visitamos? Por que não colocamos flores nos seus altares? Por que não o perfumamos com o nosso pensamento em oração? Por quê? Enfeitamos a nossa casa às vezes, deixamos tudo arrumadinho, tudo limpo, e o nosso templo interior está cheio de bolor, empoeirado, porque nós não o visitamos. Jesus dizia da onipotência de Deus e da onipresença de Deus, que Deus estava mais próximo do que a nossa respiração. É uma afirmação importantíssima. E depois ele também diz que vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. É importante que a gente tome posse da nossa herança divina. Às vezes a gente anda na terra como se fosse empobrecido, mendicância espiritual. Não estou falando de valores, não estou falando de condição financeira, embora Deus seja sempre farto em tudo. Quando Jesus multiplicou pães e peixes e deu de comer a uma multidão, os apóstolos ficaram perplexos. Era uma multidão de gente querendo ser curada por Ele. Há horas e horas que estavam ali, tinham vindo de longe.
Eles tinham 2 peixes e 3 pães. Então Pedro disse a ele: Senhor, é muito pouco. Mas ele multiplicou através da fé pães e peixes, e todos foram alimentados. É claro que o nosso racional, né, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com tudo isso. Mas a vida é um milagre permanente. O racional é muito importante. Ele guia a gente. Mas o mais importante é que nós somos espíritos imortais. Somos seres divinos e temos em nós tudo isso. Então respire fundo e sinta Deus em você. E se perdoe. E perdoe tudo pelo que você passou. Todas as palavras mal colocadas, todos os sentimentos que foram jogados em você, de rejeição, de angústia, enfim. Cada um vê a vida como ele é e não como ela é. Veja a vida de uma maneira especial, como um constante milagre. É um milagre estarmos aqui hoje. E quando formos para casa, continuaremos a vivenciar o milagre. E quando os nossos olhos se abrirem amanhã pela manhã para um novo dia, o milagre permanece. E durante o sono, mesmo aqueles que têm insônia, talvez alguns aqui tenham, né? Mesmo assim, estejamos sempre em estado de graça. Eu sei que o que eu estou falando é muito fácil de falar, mas muito difícil de realizar. Mas nós estamos já com recursos para pelo menos tentar. Tente. Você não é apenas o que você acha que é. Você é muito mais do que você imagina. E nisso não vai nenhum sentimento de vaidade, de ego, nada disso. No sentido divino. Nós pedimos muito para estarmos aqui reencarnados. Vamos aproveitar, irmãos queridos. Se perdoe, se aceite, se ame, porque a gente só tem a gente para cuidar. Às vezes a gente pensa que cuida do outro, mas só acha que cuida. Claro que a gente tem responsabilidades, trabalhos para serem feitos, atitudes a serem tomadas, mas em tudo isso, se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue fazer mais nada. Então eu gostaria, nesse finzinho já da nossa fala, que nós fizéssemos um humilde exercício, muito singelo mesmo, que nós agora fechássemos os olhos e sentíssemos a nossa respiração, o ar entrando e saindo. Expandindo o tórax, levando o ar até bem a base dos pulmões. Sinta o seu coração batendo no peito. O sangue sendo irradiado pelas suas veias e artérias. E sinta Deus mais próximo de você do que a sua respiração. As mãos agora espalmadas, com a palma da mão voltada para cima. Vamos atrair essa energia de cura que está no ambiente. Em grande quantidade essa energia nos visita, por acréscimo da misericórdia divina, que se manifesta em toda parte, mas especialmente onde há corações conectados ao bem. Sinta as suas mãos repletas de luz, de energia curativa. E agora coloque as suas mãos no topo da sua cabeça.
Coloque com muito amor no topo de sua cabeça. E vamos dizer para nós mesmos: eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. O amor está em mim. E eu estou no amor. Deus se manifesta através de mim. E Deus me ama como eu sou. E você se abraça agora. Abrace a si mesmo, com muita emoção. Esse corpo que nos serve, essas células que trabalham ao nosso benefício. Esse corpo abençoado que temos. Abrace-se, abrace-se, com muito amor. E que esse amor que está em nós se irradie para os companheiros lá fora, para familiares encarnados e desencarnados, para todos os nossos amores de ontem, de hoje e de amanhã. E rogando a Maria, a Mãe de Jesus, que envolva a todos nós e envolva essa casa, seus trabalhadores e seus frequentadores, vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa volta ao verdadeiro lar, que assim seja. Graças a Deus.